Oi, meus amores e minhas amoras! Hoje a gente vai falar de algo muito importante sobre o cinema, que é a câmera. Então a gente vai falar da lente, dos movimentos e das posições da câmera. Agora veja, como tudo nessa disciplina, eu vou trazer um monte de conceito e de perspectiva e tal, mas não adianta nada se você simplesmente ficar ali no conhecimento, no reconhecimento do conceito. Ah, olha, gente, tal filme tem tanto plongé, que coisa incrível. Ok, que bom que você conhece uma coisa que você não conhecia, que bom que você entendeu o que é o plongé, mas muito mais importante do que reconhecer o uso dessas técnicas que eu estou passando é você descobrir por que ela é usada, é você discutir, analisar o impacto, a significação, a forma como ela contribui para a sua interpretação daquilo, né? Então, se você pensar no filme que você está analisando, especialmente um filme que veio de uma obra literária, você consegue pensar, poxa, quando eu li com tais técnicas da literatura, eu construí tal interpretação. E agora que eu estou vendo a adaptação com tais técnicas do cinema, eu estou construindo esta outra interpretação, semelhante aqui e diferente ali. Então, só para reforçar, não adianta memorizar um monte de termo chique para fazer bonito com o pessoal, tá? O importante mesmo é levar esse conhecimento das técnicas para uma interpretação do que a gente está vendo. Não é só saber por saber, tá bom? Tem que fazer alguma coisa com elas, com essas informações. Então a gente vai começar com as lentes. Vou falar de três tipos mais principais. Então temos a grande angular, que é esse grande ângulo. Ela nos dá uma profundidade de campo. Então ela permite trabalhar simultaneamente diversos planos da cena. A gente pode, por exemplo, com uma grande angular, ver diferentes personagens posicionados, né, ao longo de uma profundidade e entender como cada um está reagindo. Por exemplo, aquele lá do fundo sai correndo e aquele lá da frente fica espantado no momento de uma revelação. Você usa uma grande angular, então, para dar esse acompanhamento, né, de uma profundidade da cena. Então, vou mostrar dois exemplos aqui para vocês. O primeiro é do Cidadão Kane. Gente, assim, se você quer ver um filme para se divertir com a galera, não veja esse, tá? Não. Mas se você quer ver um filme para ter uma aula sobre a linguagem do cinema, aí sim, aí Cidadão Kane é a sua escolha. Nessa cena aqui do Cidadão Kane, a gente tem justamente uma grande angular que nos dá uma belíssima, impactante profundidade da cena e a gente pode ver o que está acontecendo com cada um. Mesmo que eu não possa ver a expressão facial daquele lá no fundo, eu posso ver o que ele está, como é que ele está reagindo à cena, o que ele vai fazer a seguir, né? Fica claro pra gente. E aqui um outro exemplo, Forrest Gump, passando para vocês na telinha, a gente tem o Forrest no primeiro plano correndo, aí a gente tem mais para trás, que essa grande angular nos permite ver o pessoal que está seguindo ele, que está acompanhando, e mais para trás ainda, simbolicamente, a gente vê o que ficou, toda a distância que ele já percorreu. Por que eu digo simbólico? Porque ele correu muito mais do que isso. Mas é uma grande angular, nos dá essa profundidade do campo, que é muito útil para a gente ter essa percepção da realidade, né? E aí, justamente, existe uma lente que é a grande angular ao extremo. E justamente o que ela faz? Ela distorce a realidade. Então eu estou falando da lente olho de peixe. A olho de peixe, ela é exatamente isso. Ela vai ao extremo. Então ela realmente te transporta, sabe? Para muito mais perto. É uma profundidade, mas ao mesmo tempo com uma proximidade. Então você tem uma distorção linear muito exagerada. Acho que vai ficar mais fácil se eu mostrar um exemplo aqui para a gente entender. Ela é ótima para retratar uma desorientação do personagem, uma alucinação, uma visão errada das coisas, algum sentimento ruim. Então, olha só, esse exemplo aqui vem do Trainspotting, do Danny Boyle. A gente tem já um olho de peixe, imagina, né? Visualiza na sua cabeça aí um olho do peixe, que nos leva para ver, sabe, com muito mais profundidade as sensações que esse personagem está vivendo de enclausuramento, de confusão mental. Então, são usos muito interessantes desta lente, que é a olho de peixe. E aí, uma outra lente muito importante, que com certeza vários de vocês conhecem, é a teleobjetiva, que ela vai fazer o oposto da grande angular. Ao invés dela te dar essa profundidade, o que a câmera de lente do tipo teleobjetiva faz, ela comprime, né, no mesmo, como se estivesse no mesmo plano horizontal. Então, ela comprime o espaço, né? Então, assim, se você tiver, por exemplo, um personagem como Forrest Gump correndo
com uma lente grande angular, você consegue visualizar o esforço dele, você vê a distância, você percebe a profundidade. Se você vê o personagem correndo com uma teleobjetiva, é exatamente o efeito oposto, parece que ele não sai do lugar, então sinaliza uma dificuldade, ou então o quanto é inútil aquele esforço, enfim. Então o mesmo movimento do personagem, se é usado com uma grande angular ou com uma teleobjetiva, pode ser completamente diferente em termos de significação. Deixa eu mostrar um exemplo rapidinho aqui. Primeira imagem, então, a gente está com o filme Janela Indiscreta. Então, primeira imagem, só para vocês entenderem, né? Quem não conhece esse filme, justamente, é o voyeurismo, né? Nos seus princípios. Então, o personagem está usando a sua câmera teleobjetiva para visualizar a vida dos seus vizinhos, para investigar a vida dos vizinhos. E aí, na imagem de baixo, na imagem a seguir, do mesmo filme, a gente tem o que ele estaria vendo com a teleobjetiva dele. Então, essa compressão do espaço, tá bom? Muito bem. Ainda sobre as lentes, né, as câmeras, mas ainda sobre as lentes, né, das câmeras, uma coisa que eu queria destacar é que é bem legal de fazer, é você colocar dentro da cena, você não, né, o cineasta, colocar dentro da cena objetos refletores, principalmente se eles tiverem curvatura diferente da lente que está sendo usada. Então, essas são as chamadas lentes em cena, né? Não é a câmera, mas é uma outra lente além da lente da câmera. Então, eles podem criar vários efeitos, um efeito de confusão, um efeito de loucura, um efeito de possibilidades, de vários caminhos que se abrem, ou então o efeito de você estar perdido. É muito bacana. 2 exemplos rápidos. A gente tem aqui Labirinto com o David Bowie. E a gente tem essa cena muito icônica, né? Com todo o trabalho que é feito com esse objeto de cena durante o filme, que é o globo. Então é uma lente em cena que aparece. E o segundo exemplo, o Harry Potter, que o objeto refletor, né, a lente em cena é o próprio óculos do personagem. Exemplos muito bacanas que contribuem de algum modo, dentro do contexto da cena que você vai analisar, né, para gerar um impacto e dar um direcionamento, né, da sua interpretação. Agora, outra coisa bem legal que você pode fazer no trabalho com a câmera e essa questão da lente é você colocar entre a câmera e o seu personagem algum objeto, assim, tipo um vitral, tipo uma água correndo, um plástico, né? Porque aí você pode criar vários efeitos também, um efeito de suspense, um efeito de um sentimento como uma melancolia, essa coisa da água, né? Ou um embaçamento que gera justamente essa significação, que proporciona que você veja essa significação de um mal entendimento, uma falta de clareza das coisas, enfim. Então, gente, eu não resisti e trouxe aqui um exemplo que eu adoro, que não é nem do cinema, mas acho que justifica bem. Desculpa, parênteses total. Mas assim, tem um momento em Friends que o Joey e o Chandler têm uma briga. Aí fica tocando a música All By Myself. E mostra o Chandler e a água correndo na frente dele. E aí a câmera se afasta e você vê que tá uma chuva acontecendo na cidade. Então toda essa sugestão da tristeza pela briga com um amigo. E aí a cena corta e vai pro apartamento do Joey. E mesma coisa, parece ele assim bem de pertinho. E aquela água caindo. E você pensa, poxa, né, ele tá na mesma noite, na mesma solidão, na mesma tristeza, só que eles estão na mesma cidade, estão longe, estão sentindo essa briga que eles tiveram. Só que daí a câmera vai para trás e você vê que entre a câmera e o seu ator tinha um objeto decorativo. E aí, é claro, gente, juro, se você vir a cena, esse é o momento que o público dá risada, porque realmente fica engraçado. Porque ele te dá a entender uma coisa e a outra, né? Então, enfim, vamos fazer um exemplo mais sério agora. Fecha parênteses, Psicose, Hitchcock, gente, olha só. O uso da posição, né, dessa brincadeira, da câmera tá num lugar e a atriz tá em outro lugar, e entre a câmera e a atriz ter essa água correndo, é muito importante, é muito impactante, né? Nos mostra o quão fragilizada ela tá, ela não tem pra onde correr, sabe? Tem toda essa questão dessa água construindo uma espécie de né, uma barreira, assim, ela não tá vendo o que tem ali, tem também a cortina e tal, então é muito bacana, é o tipo de coisa que dá pra trabalhar bem. Então, vamos então dar continuidade a essa questão de posições, mas eu vou agora trazer mais especificamente os termos, né, mais comuns, são alguns, não são todos. Estou de novo usando nosso material de referência, que é a narrativa cinematográfica da Jennifer Van Siegel.
E aqui, então, o primeiro que ela nos traz sobre esses posicionamentos de câmera é o close-up. Não preciso nem explicar muito. Normalmente ele pega dos ombros até para cima, né? Ou então da metade do peito, um pouquinho abaixo, enfim. Ele nos garante proximidade, pode, né, dar uma maior dramaticidade para a cena, pode dar um efeito de surrealismo, pode gerar uma empatia ou uma repulsa, né, daquele personagem, dependendo se é o protagonista ou o antagonista que está colocado nesse close-up, né. Pode destacar uma personalidade forte, por exemplo, ou irredutível. Você imagina um close-up num personagem que você vê que, por exemplo, atrás está desmoronando o mundo, literalmente está caindo um prédio, assim, e o personagem está irredutível, sabe? Então isso dá uma interpretação. Por mais que o close esteja nele, você consegue ver um pouquinho do que está acontecendo no fundo, isso dá uma interpretação sobre quem é esse personagem. Mas eu não vou falar mais muito, porque o close-up todo mundo já conhece, né, gente? Mas agora, um desdobramento do close-up é o extreme close-up, que é o primeiríssimo plano, que se chama, né? O primeiríssimo plano vai focar em alguma coisa, sabe? Que vai ser, por exemplo, assim, o dente de ouro naquele sorriso daquele vilão no Esqueceram de Mim, por exemplo. Imagina só. Ou então vai focar assim só num pé do personagem, esse pé tá podre, porque na verdade é um cadáver, e aí é um bichinho saindo assim, sei lá, uma aranha, sei lá, um bicho nojento. Então ele dá um close no pé. Você imagina o impacto, ainda mais, pensa na tela de cinema, né? 12, 15 metros por baixo. Se for no IMAX, 22 metros pelo menos, assim. E é aquele pé gigantesco com aquela minhoca saindo, né? Dá uma ânsia de vômito, Então tem um impacto. O primeiríssimo plano é ótimo. Exemplinho aqui para vocês eu trouxe do Avatar, porque ficou muito icônico, né? Esse exemplo. Claro que tem outros, mas eu não quis causar repulsa em vocês no meu vídeo, tá? Outro modelo de posição, né, que a Jennifer Van Siegel traz pra gente é o over the shoulder, né, que também tem a sigla OTS. OTS porque é over the shoulder, então a câmera tá atrás do ombro do nosso. A cabeça desse ator que está com a câmera no seu ombro, né, ela faz parte do enquadramento, que eu já falei em outro vídeo. Então a ênfase está naquele a quem este ator, este personagem com a câmera atrás está, com quem ele está interagindo ou o que ele está vendo. A ênfase não está nele, está nessa interação. Então, ela pode gerar uma tensão, uma intimidade, né? Um confinamento, uma ideia de conspiração, dependendo de como esse over the shoulder está sendo usado. Tem muitos exemplos bacanas, vou mostrar aqui para vocês só um rapidinho do Scorsese da Ilha do Medo, né? Shutter Island. Tá aqui o exemplinho. A gente vê que é tenso, que a situação é tensa, a gente está bem próximo dela, né? E a gente não está não sabendo o que é, a gente está vendo o que é. Muito bem. Outro tipo de posição para a câmera é a posição de ponto de vista, a câmera como ponto de vista. Então aqui é a visão subjetiva do personagem, né? A gente, como espectador, vê o que o personagem está vendo. Muito usada em dramas psicológicos, né? Em thrillers, em suspenses, enfim. Um exemplo que eu acho muito legal é do Tubarão, do Steven Spielberg. Mostra aí a cena para vocês. Por quê? Porque a gente descobre que esse ponto de... que não é simplesmente a câmera mostrando uma ambientação. A gente descobre que é o ponto de vista do próprio tubarão que vai atacar essa moça. E aí depois, toda vez que tem esse mergulho da câmera na água, você já está na expectativa de que no resto do filme, né, de que é a ameaça do tubarão de novo. Então é um uso bacana dessa posição da câmera. Já que eu falei no começo do vídeo, acho que eu deixei alguns com a pulguinha, né? Vamos falar do plongé e do contra-plongé. O plongé, a câmera está acima do objeto, então ela filma mirando para baixo. Tá? Esse é o plongé. Então ela pode sugerir várias coisas. Aquele que está sendo filmado, sendo visto de cima, né?
ele pode ter uma aparência de inferioridade ou de fragilidade, ou então a sensação da aventura, né? Pode ser essa sensação do perigo, da grandiosidade do desconhecido, porque você tá ali, né, o ator tá ali tão pequenininho, né, ele tá sendo visto de cima pela câmera. Então, um exemplo aqui do Senhor dos Anéis, que eles estão aqui nesse barco, né, eles estão sendo vistos nessa posição plongé, eles estão sendo vistos de cima, né, a câmera tá apontando para baixo, então sugerindo toda a vulnerabilidade que eles têm, apesar de toda a sua coragem. No fim das contas, eles estão numa enrascada, a situação não é fácil, não. E aí tem o contra-plongé, que a nossa câmera está apontando para cima. Né? Então, o que é mostrado numa câmera que está, veja, mirando para cima, tem uma proporção muito maior. Então, pode ter mais força, pode ter uma superioridade num jogo de poder, pode ter uma dominação, né, diante de uma situação ou de uma outra pessoa da cena. Por exemplo, você pode ter um contra-plongé mostrando a casa mal assombrada. Você está na frente da casa mal assombrada, assim, ou de uma casa sinistra, né? E aí vai olhar para ela assim, né? De baixo para cima. O contra-plongé está apontando para cima. Ou então um personagem poderoso que chega. Gente, adoro o exemplo que eu separei para vocês. É Cidade de Deus, do Fernando Meirelles. Olha aqui o Zé Pequeno. Ele está sendo visto por essa câmera contra-plongé, apontada para cima, e é realmente a forma como a gente lembra desse personagem, né? Não vou falar palavrão, porque ele fala nessa cena, mas enfim. Vamos adiante? Mais uma posição da câmera. Não, perdão, não é isso que eu quero dizer. Eu quero mostrar para vocês o link, que eu vou deixar aqui para vocês verem depois de um videozinho maravilhoso que fala os melhores contra-plongés do Tarantino. É um compilado, né, menos de 2 minutos, só de contra-plongé. Vale demais a pena assistir. Inclusive tem um que subverte a sua expectativa, né? A câmera está apontando para cima, então essa personagem que está no chão, olhando aquela com a qual ela está lutando lá em cima, parece que ela está lascada, e na verdade ela acaba dando golpe. Então subverte a expectativa da contra-plongé, mostrando uma fragilidade de quem está olhando para o outro de cima ou de cima como algo que está dominando, né? Então, maravilhoso esse vídeo, não deixem de ver, são 2 minutinhos, nem isso. E agora então, para fechar esse material de hoje, quero falar um pouquinho dos movimentos, tentar ser um pouquinho mais rápida aqui, porque o movimento faz mais sentido de vocês verem em movimento, né? Então eu vou só dar as possibilidades, não vou mostrar muitos exemplos agora. Então existe o plano estático, que a câmera está fixada num tripé sem movimento, tá? Então é uma visão da cena que é fixa. E existe a panorâmica, também chamada de pan, né? Que ela vai girar no eixo horizontal. Eu não vou falar da velocidade disso, eu vou falar sobre isso em outro momento, mas o eixo é horizontal da panorâmica. Vocês que trabalham com foto também sabem disso, o que é uma panorâmica, né, gente? Pode ser com um tripé ou pode ser manualmente também. Ela dá normalmente um reconhecimento bom da cena. O movimento depois deu tilt. Eu juro, eu não estou inventando. Deu tilt, tá? Quando não é no eixo horizontal, quando é no eixo vertical, a gente chama de tilt. É o tilt up, que então você vai fazer a câmera se movimentar de baixo para cima, e o tilt down, de cima para baixo. Então, no tilt up, a câmera vai nesse eixo vertical para cima, provavelmente ela pode te dar algo como uma revelação, ou como um entendimento de que algo é maior do que você esperava, uma ambientação, um reconhecimento, um espanto, né? Pode ser usada para efeitos cômicos também. E aí o tilt down, que ela vai de cima para baixo, pode ser uma revelação, por exemplo, a câmera vai descendo devagarinho e de repente você, pá, chega no chão e tem um corpo caído, né? Por exemplo, uma revelação. Ou então um julgamento, que nem quando você olha de alta a baixa a pessoa, pois é. Então a câmera pode fazer isso também para sinalizar o julgamento de algo ou de alguém. Outro movimento possível é o traveling, né? Que é muitíssimo usado, que a câmera está num carrinho e esse carrinho vai nos trilhos. Pode então ser um traveling, ou então pode ser um movimento de traveling do tipo grua, que ela não está no carrinho nos trilhos, mas ela está naqueles guindastes. E ela fica no braço desse guindaste, que é a grua, né? Então, você pode criar várias coisas. Você pode, com um movimento de grua, colocar um plano plongé, por exemplo, tá? E aí, mostrar a cidade, né, de cima para baixo, viajando assim, sem estar parado.
Aí tem o movimento da rotação, que gera uma desorientação, que é uma coisa que você fica querendo a estabilidade de novo, né? E pode ser com tripé ou manual também. E a rotação mais controladinha é especificamente chamada de movimento circular. Muito usada, por exemplo, para uma cena assim de conspiração, ou então para sinalizar um pertencimento ou não pertencimento a um grupo, sabe? Quando a câmera vai girar bem de um modo mais controlado do que na rotação, ela vai fazer um movimento circular. Aí tem outra que é o push in, pull out, que basicamente a câmera se aproxima e aí se afasta. Então ela é muito usada, por exemplo, para sinalizar uma mudança de locação. Imagina assim, o personagem está sentado num sofá na sala da casa dele e aí a câmera vem, push in. E aí, de repente, a câmera simplesmente dá um giro e se afasta e você percebe que ele não está mais na sala dele, mas aquele mesmo sofá está no meio da praia. Esse filme é péssimo, eu tô inventando agora, mas é mais ou menos isso que seria, né? O push in, pull out. Ela marca, então, muito assim, uma mudança de circunstância, ou então um movimento dramático para comparar alguma assim, realidade com outra, né? Tem a câmera de mão, maravilhosa, que aproxima muito o espectador do que está sendo passado, ele sugere que o espectador está no meio da ação. Então, a câmera de mão, ela pode muito bem sinalizar uma instabilidade, um perigo que está chegando, né, alguma coisa assim. Acho que Bruxa de Blair, por exemplo, usa muito a câmera de mão, né? Acho que ficou famoso por isso. E o movimento por plano aéreo é um outro dos principais, né? Falei que é só um recorte, mas enfim, o movimento do plano aéreo, você usa um helicóptero, um avião, um drone, ou então coloca a câmera em uma certa altura de um morro, enfim, de uma colina, né? E aí isso dá uma perspectiva panorâmica da cena com esse plano aéreo, bastante usada para um uso simbólico, assim, da cena. Gente, para pensar num exemplo, numa forma legal de discutir esses movimentos da câmera, eu ia sugerir para vocês um filme que é o La La Land, né? E aí eu queria trazer, só para encerrar, uma frase que o diretor desse filme, o Damien Chazelle, fala. Ele diz assim: a gente tem esse filme, né, esse musical, esse casamento de música e imagem. Então, o diretor diz exatamente assim, abre aspas, a edição e o movimento da câmera precisam vibrar com o balanço da música. Fecha aspas. O movimento da câmera nesse filme é particularmente interessante de observar, porque ele está em sintonia com todo esse lado musical da obra, tá? Então, mais ou menos esse era um resumão gigantesco de muitas outras possibilidades que existem. Com certeza vocês têm vários exemplos aí para contribuir no nosso encontro síncrono. E por hoje é isso, então. Até a próxima!